Então, muito boa tarde a todos, a todas e a todes. Foi muito prazer que a gente inicia hoje o ciclo de encontros, né, da disciplina de História, de tópicos especiais em História e Historiografia da classe trabalhadora, do programa de pós-graduação em História da UFAL. É uma disciplina que já está na terceira semana, né, e a gente tem como objetivo discutir alguns autores. Na verdade, a disciplina ela não tinha o nome Tópicos Especiais de Classe Trabalhadora, né? Mas, por uma questão de sistema, foi a disciplina que mais se aproximou da proposta do curso, né? Partindo do princípio que negro, indígena, mulher são trabalhadores, então achei que estava tudo tranquilo utilizar esse Boa título tarde para a todos e a a todas. disciplina. Boa tarde, Maela. Maeli, seja bem-vinda, tudo bom? E então a gente vai ter aí ao longo da disciplina, né, até agosto, uma série de 4 encontros com convidados. E hoje a gente tem aí a oportunidade de ouvir a Betânia Pereira falar da sua pesquisa. A Betânia, ela é doutoranda em História Cultural pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, né? Ela é mestre em História Social, 2020, no ano passado, e também é graduada pela mesma universidade. Ela tem interesse na área de história do Haiti e história do Caribe, principalmente em questões que envolvem as relações de trabalho no século XIX, pós-abolição, mobilidade de pessoas negras, Atlântico Negro e representações raciais no século XIX. O título da dissertação da Betânia, que será o tema da nossa conversa de hoje, se chama Uma Nação em Construção, Trabalho Livre e Soberania no Código Rural Haitiano, 1826-1843. A Betânia também integra a rede de historiadores e historiadoras negros, né, e negras, faz um trabalho muito importante aí na editoria, né, responsável aí pela coluna Nossas Histórias, junto ao portal Guelé 10, né, então é um dos nomes que compõem a nossa rede, que tem contribuído bastante para o debate historiográfico. Aos demais, né, a gente tem aqui muita gente que faz parte da disciplina, mas também temos os convidados externos, né? Hoje, além de debater aqui o tema da dissertação da Betânia, mais tarde, às 19 horas, a gente vai continuar a disciplina com o texto do Trouillot, Michel Rolf Trouillot, Silenciando o Passado, Poder e Produção na História. Então, por conta desse cronograma, Betânia, que a gente, né, achou interessante a sua presença aqui no dia de hoje para apresentar um pouco da história do Haiti, com foco, né, nesse período que você trabalha, que acreditamos que o diálogo e a conversa vai ser importante aqui para os nossos debates, não só hoje, né, mas como nas próximas semanas. Então, sem mais delongas, eu queria passar a palavra para a Betânia e agradecer o aceite por participar dessa atividade hoje. Boa tarde, Betânia. Com você. Oi, gente, boa tarde. Agradeço, Danilo, pelo convite, também todo mundo que está assistindo. Acho que o Danilo falou que vocês vão ler o Trouillot, né? Apesar do Trouillot falar sobre Haiti, mas acho que é um texto muito importante para ser lido, para pensar a teoria de história mesmo, para outros temas. Enfim, eu preparei uma apresentação, tem alguns slides, eu vou compartilhar com vocês. Às vezes, para falar um pouquinho de história do Haiti, como às vezes uma cronologia diferente, muita data que a gente não domina mesmo, ainda mais porque eu falo do pós-revolução, nomes, não queria que vocês prestassem atenção exatamente nessas coisas de datas e nomes, mas nas outras informações. Vou compartilhar aqui. Tá dando para ver direitinho? Está carregando, já apareceu. Beleza.
Bom, então, eu preparei a apresentação com o mesmo título da minha dissertação, né? Porque eu fiz um trabalho a partir do Código Rural, vou explicar melhor o que é esse conjunto de leis. E através da leitura do código, de cada artigo, eu fui percebendo que ele se relacionava tanto com questões internas da organização do Haiti pós-independência, quanto com questões do mundo e que eram impostas ao Haiti naquele momento. E, assim, nas primeiras vezes que eu tive contato com o texto do Código Rural e eu lia os artigos, eu me questionava muito qual era o lugar desse código num país que tinha acabado com a escravidão e começado a independência justamente para acabar com a escravidão, né? Porque o código ele é bastante rígido, depois eu mostro alguns exemplos, e para mim era meio que incongruente essas duas coisas. E acho que depois eu fui percebendo que esse meu incômodo ele era um pouco errado, de achar que o Haiti deveria ter resolvido todos os problemas do mundo, né? Em 1820 e 20 e tantos ainda existia a escravidão, então não era o trabalho livre como a gente pensa hoje, tem algumas outras questões. E foi isso. Quando eu consegui colocar esse código em diálogo com outras fontes, e dentro do contexto em que ele foi feito no Haiti mesmo, eu consegui pensar melhor nessas questões de soberania do Estado haitiano em um mundo que era hostil ao Haiti, e também sem deixar de perder de vista as questões internas que estavam organizando o Haiti naquele momento. Principalmente quando a gente pensa em disputas entre uma coisa que um intelectual haitiano que eu gosto muito, Jean Casimir, ele diz, que é uma disputa entre Estado e nação aqui pensando mais como povo mesmo, como o povo e o Estado têm conflitos e como o século XIX tornam esses conflitos ainda mais evidentes, e principalmente pensando para áreas rurais. Como eu não consegui ir para o Haiti durante o mestrado, e acho que agora no doutorado também está bem complicado, eu tive que procurar fontes digitalizadas, e para minha surpresa eu encontrei muita coisa, porque uma coisa que eu sempre ouço é não dá para trabalhar com Haiti, não dá para trabalhar com Haiti do 19 porque não tem fontes. E não é bem assim. Óbvio, tinha algumas fontes que eu queria ter encontrado, principalmente os debates parlamentares sobre o Código Rural, ou contratos de trabalho, e essas coisas eu teria que ter visitado um artigo mesmo, um arquivo, desculpa. E aí, então, eu fui para outros tipos de fontes, mas principalmente imprensa, periódicos oficiais, relatos de viajantes, e aí tanto europeus, caribenhos ou alguns haitianos que circularam dentro do próprio país mesmo. E tem o trabalho de dois historiadores do Haiti ainda do 19, o Thomas Madiu e o Bobran Ardouin, que eles escreveram grandes coleções, assim, vários volumes sobre a história haitiana, isso 1840, 1860, porque os dois tinham uma perspectiva muito interessante de estar alerta de que naquele momento era preciso que a história do Haiti, da Revolução, fosse contada pelos próprios haitianos e que não deixasse isso cair nas narrativas europeias. Então, eles têm esses grandes compilados que vão desde da colonização até o período de cada um, no 19, e é importante também porque eles trazem documentos, às vezes cópias de documentos, ou muitas vezes eles foram testemunhas oculares de acontecimentos, de debates, e eles colocam isso nos livros. E eu acho que, então, a gente talvez apelar para uma ausência de fontes para pensar o Haiti, eu acho que é bastante complicado. Talvez a gente poderia falar na dificuldade em encontrar alunos que falem outros idiomas além do português, ou que pelo menos consiga ler
e ainda com o desmonte da universidade, né, e ausência de cursos. Eu aprendi o francês na universidade, eu não tive a oportunidade de estudar francês antes, era disciplina obrigatória na graduação, então eu aprendi isso aqui, mas a ausência de fontes é algo que acho que não dá para a gente defender mais. Antes de começar, eu fiz uma linha do tempo só para situar mais ou menos onde que está esse momento que o meu recorte começa. O recorte da minha pesquisa ele é de 1826 a 1843, que é o período em que o Código Rural está vigente. Por isso que ele tem esse recorte que é meio estranho esse tempo. Então, eu sei que essa cronologia ela é bem desconhecida, a gente sabe um pouco até o que acontece em 1804, que é a independência. É o momento que o Jean-Jacques Dessalines ele se torna imperador do Haiti, mas esse governo de Dessalines não dura muito. Em 1806, algumas disputas, e principalmente disputas em torno da propriedade de terra, como seria a distribuição de terras, porque os franceses foram embora, ficaram terras vazias. Acaba que o Dessalines é assassinado, e desse poder vago, dois nomes, o Henri Christophe e o Alexandre Pétion, eles entram em disputa, não se chega a um acordo desses nomes, e é o momento em que o Haiti acaba dividido em dois países diferentes no mesmo território, né? Para o norte, o Henri Christophe cria uma república, uma monarquia, e é uma monarquia completa com corte, uma corte que tem produção artística, produção intelectual, todo um trabalho à parte, assim, muito interessante. E para o sul, o Alexandre Pétion, na verdade, tem até uma terceira território no Haiti nesse momento, mas é um território independente que não dura muito tempo, mas por um breve momento o Haiti está dividido em 3 até. Mas, enfim, a gente fica com o Alexandre Pétion. O Alexandre Pétion, ele completa o tempo dele, ele morre, e ele já tinha preparado o sucessor, que era o Jean-Pierre Boyer, que é o presidente do período que eu estudo, e acho que é um dos que ficou o maior tempo no governo na história do Haiti. O governo dele vai de 1818 até 1843. E aí, com o Jean-Pierre Boyer, eu acho que tem início um momento diferente da história do Haiti, né? A gente sempre vê o nome do Dessalines, do Toussaint Louverture, do Pétion e do Henri Christophe como líderes da Revolução. O Jean-Pierre Boyer participou da Revolução, mas não nesse grande papel de destaque. Mas ele é o sucessor natural do Pétion, o Pétion escolhe ele. E uma das primeiras atitudes do Boyer é ocupar a parte norte e tirar o reino do Henri Christophe. O Henri Christophe já estava um pouco enfraquecido por algumas outras questões. Ele acaba se suicidando quando ele vê que o reino dele vai ser ocupado. E aí tem o momento em que o Jean-Pierre Boyer está bem estabelecido, o governo dele dura bastante, é mais ou menos estável, tem algumas pequenas revoltas rurais, mas o Boyer não é conhecido, apesar de ser uma república, não era muito democrático, a repressão militar era algo bastante utilizado, então ele tem todo esse longo período de governo, o governo dele só acaba por conta de uma revolução liberal, que vai ter em 1843, porque enfim, existe um grupo de opositores que reclamam que ele é muito... não é republicano de verdade, e, enfim, ele acaba enfraquecido e deixando o poder. O que eu achei importante do governo do Jean-Pierre Boyer e como o Código Rural se encaixa nesse governo é que eu percebi, lendo principalmente, por exemplo, ou comunicação interna do governo, ou... discursos oficiais do presidente, era uma tentativa de modernizar o país, mas modernizar no sentido de corresponder a expectativas de civilização para a Europa. Porque até 1825 o Haiti não é reconhecido como independente pela França. Então, o que eu percebi do governo do Boyer, principalmente dos primeiros anos, era um esforço em trazer elementos que provasse que o Estado haitiano era um Estado bem estabelecido
e que podia ter relações comerciais, relações diplomáticas, porque nada disso acontecia oficialmente até 1825. Então, nesse movimento de conquista de soberania, eu acho que o Boye tomou 4 atitudes, tirando essa coisa de unificar o norte, mas é o momento em que ele consegue unificar a ilha inteira do Haiti. O Haiti é uma ilha pequena, dividida hoje entre Haiti e República Dominicana. Na época, até 1822 também era o lado espanhol, com o lado de colonização francesa. E o que o ex-presidente consegue, ele expande o governo dele para a ilha toda. Então, entre 1822 e 1844, a ilha inteira é o Haiti. O Haiti, e que se deveria falar francês, com as leis desse governo. E é interessante porque é o governo haitiano que leva, por exemplo, a abolição da escravidão para o lado espanhol, e é um debate ainda da historiografia dominicana. Eles têm vários conflitos com esse período, eles não conseguem se acertar muito bem. A relação entre Haiti e República Dominicana é bastante complicada até hoje. Enfim, acho que o primeiro movimento do Boye é esse. Primeiro, porque é interessante expandir território. Segundo, porque ele tira um governo espanhol da fronteira, né? Não tem que se preocupar, pelo menos ali naquele momento, de ter um governo europeu e que ainda mantinha a escravidão. Eu acho que o segundo movimento que ele faz é criar projetos de imigração. Então, acho que em 1824, ele formaliza um grande projeto de trazer pessoas negras dos Estados Unidos para viver no Haiti. Um número bem razoável de pessoas vai para o Haiti para morar e se tornar haitiano. Um outro grande movimento do Boye finalmente conseguir o acordo com a França pelo reconhecimento da independência. O grande problema é que esse acordo ele só é feito porque a França impõe uma dívida enorme que comprometeu a renda do Haiti por muitos anos, até avançado 19, o Haiti tem que pagar essa dívida. E ela é bastante complicada porque ela era parcelada em acho que 5 vezes. Na hora do pagamento da primeira parcela, o Haiti já não tinha o dinheiro mínimo, então ele faz um empréstimo com bancos franceses, aí é o que a gente chama de dívida dupla, double debt. Eles têm que pagar a dívida do acordo e a dívida com os bancos, e todo esse dinheiro vai para a França. E o quarto movimento do presidente Boye, que eu consigo identificar, é um processo de codificação das leis. A partir de 1824, 25, ele começa a criar todos os códigos de leis organizados. Então, você tem Código Civil, Código Penal, Código de Comércio, e, inclusive, o Código Rural, que é o que eu fui trabalhar no mestrado. Esses códigos eram feitos, né, eram comissões de parlamentares reunidos e que eles debatiam. Eu não tive acesso a esses debates, eu apenas sei algumas pessoas que faziam parte e não tinham representantes populares. Você tem, dentre os políticos haitianos, uma representação da elite, e a elite haitiana, nesse momento, são tanto pessoas que tinham terras, e terras que às vezes já vinham da família desde o período colonial, ou que eles conquistaram de alguma forma a partir da liberdade e tal, ou pessoas que participaram do exército. Participar do exército no Haiti era uma das formas de ascensão social, e então é isso, é uma elite formada ou por pessoas que já vinham de famílias com posses, ou que ascenderam militarmente de alguma forma. O Código Rural, ele é um calhamaço, assim, são 202 leis, e como fala o nome mesmo, ele está falando da agricultura, da organização da agricultura e da organização do trabalho livre no campo. Acho que é importante a gente lembrar que o Haiti se mantém um estado essencialmente rural.
os franceses que tinham os engenhos ou que tinham domínio de alguma tecnologia, eles vão embora com a Revolução ou eles acabam morrendo, enfim. Depois eu volto para isso. Mas o que eu acho interessante no Código Rural, ele começa, o primeiro artigo, eu acho que eu não coloquei aqui. O primeiro artigo dele já é dizendo que o trabalho no campo vai ser encorajado e protegido pelas autoridades civis e militares. E toda a proteção do trabalho rural, ela vai acontecer porque o trabalho no campo vai ser a fonte primordial de renda do Estado. Então, a lei já começa dizendo que é dali que virá o dinheiro para manter o país, que vai ter força militar fazendo, enfim, né, coordenando isso de alguma forma. E acho que é o terceiro artigo, ele já diz que todos os trabalhadores são obrigados, todos os trabalhadores rurais, eles são obrigados a contribuir para o Estado de alguma forma. E quem não tiver trabalho, quem for encontrado em qualquer lugar sem trabalho, ele vai ser levado para trabalhar em campos rurais. Tem vários momentos do código em que ele fala em campos comunais de trabalho, mas eu não encontrei nenhuma outra evidência de que isso de fato existiu. Mas o que me chamou a atenção, além dessa posição de destaque para o trabalho rural dentro do país, é a obrigatoriedade do trabalho e de estar trabalhando, e mais para frente no código eu encontro que essa condição de trabalhador ela é primordial para a pessoa ser considerada cidadã. Ainda que a questão é que o trabalhador rural, mesmo trabalhando, ele não atinge esse status de cidadão, isso nunca chega de verdade, não tem acesso a direitos, acesso à escola, é bastante complicado. Na verdade, e acho que era isso que eu estava dizendo no começo, o meu estranhamento com o Código Rural inicialmente, é porque ele é um conjunto de leis extremamente restritivo. Os trabalhadores não têm possibilidade de circular livremente, eles precisam de autorização para poder ir de um local da cidade onde ele mora para outro, ele tem que trabalhar em um lugar só, e acho que quando a gente pensa, por exemplo, no trabalho rural, e que existe uma sazonalidade de produtos, esse tipo de cobrança de que as pessoas estejam atreladas a um local só de trabalho é complicada não só para o dono das terras, mas para os trabalhadores do campo. O Código Rural ele é organizado a partir de uma necessidade constante de vigilância, de categorização, de classificação. Então, os trabalhadores têm que ser divididos entre trabalhadores do campo que plantam coisas que são exportadas ou que plantam coisas que são só para consumo interno. É uma exigência de relatórios, algo burocrático, de relatórios que têm que ser feitos semanalmente, mensalmente, entregues para o presidente com uma certa com certo período de tempo. Enfim, e era isso que sempre ficava na minha cabeça. De onde vem essa necessidade constante do Estado de controlar essas pessoas e de pensar uma forma de trabalho que, para mim, me lembrava muito o modelo colonial, né, da escravidão, isso de ter que ter a necessidade de alguém vigiando os trabalhadores no campo, a necessidade de que o Estado saiba exatamente o que está sendo produzido em cada lugar. Era muito incômodo para mim tentar entender de onde vinha isso. Mas, ainda assim, na sequência das leituras do código, o que eu encontrei, pelo menos é o que parece para mim, o Código Rural está fundado em três pontos. Primeiro, ele cria uma polícia rural, é um tipo de polícia que não existia até 1826, ela é criada para a vigilância dos trabalhadores rurais. Então, a polícia que pode prender o trabalhador rural que for considerado situação de vadiagem, e essa situação de vadiagem ela é atestada
pela presença ou não de um contrato. Acho que o contrato é o segundo ponto que sustenta o Código Rural. Existe uma necessidade do contrato, e o que é muito esquisito em um país onde a maioria das pessoas não sabe ler e não sabe escrever, então tem que ter um contrato assinado em cartório, reconhecido em cartório e assinado, que diga quanto tempo a pessoa vai trabalhar, o que ela vai fazer, quanto ela vai receber, e uma tentativa constante de fazer com que, através desse código, tenha um retorno das plantações de cana do modelo de plantation. Na verdade, desde 1801, quando o Toussaint Louverture, o Toussaint Louverture não faz a ilha independente, mas ele faz tipo um protetorado francês. Ele escreve uma constituição para a ilha, e ele já tinha, já não existia mais escravidão no Haiti, ela acaba desde 1793, 94, mas tinha esse esforço de tentar manter o ritmo de trabalho muito parecido com a escravidão, e o Código Rural, já em 1826, ainda tenta manter esse modelo colonial. Então, era muito difícil para mim entender o que era esse Código Rural na história haitiana. E as coisas foram ficando um pouco mais claras quando eu percebi que o Código Rural não funcionava. Ele nunca funcionou. Você tem desde viajantes estrangeiros que vão para o Haiti, que estão no Haiti em 1825, 26, 28, e dizem, olha, essas leis não adianta, não funcionam parcialmente, não tem para onde ir. E eu fiquei pensando, talvez pela natureza de como a Revolução aconteceu, o Código Rural ele foi escrito muito mais para restringir organizações autônomas dos trabalhadores que já aconteciam, e isso remonta ainda ao período colonial. Eu vou explicar um pouquinho melhor. Enfim, é mais um trabalho de restringir organizações que já aconteciam do que necessariamente de criar relações novas. Porque o que acontece? Quando a gente volta para a Revolução, em 1791, as reivindicações iniciais, elas são pelo fim as reivindicações iniciais dos escravizados. Elas são pelo fim do trabalho na forma como ele é feito no sistema colonial de escravidão. Tanto que uma das formas de ação dessas pessoas, de trabalhadores, né, a partir de 1791, que em 1791 é quando se tem o registro das primeiras ações radicais, revolucionárias dos trabalhadores escravizados. O que eles começam queimando os engenhos de cana e destruindo as plantações de cana, porque as reivindicações eram para que eles pudessem estabelecer relações de trabalho que não fossem submetidas a nenhum tipo de lei nesse sentido de restrições. E é isso que movimenta esses escravizados no período colonial. É isso que vai ser um problema para o Toussaint Louverture quando ele tenta manter esse regime de trabalho. Ele perde o apoio popular em 1801, justamente por causa dessa Constituição que ainda quer manter as pessoas num ritmo de trabalho muito parecido com o colonial. É o problema do rei Henri Christophe, que eu citei também, que ele vai enfrentar, porque os trabalhadores eles já estavam organizados de outras formas. E isso desde o período colonial. O Haiti tem uma certa tradição em algo que a gente chama de marronagem, que é mais ou menos parecido com o quilombo, mas isso de escravizados que fogem, se estabelecem nas montanhas, que o Haiti é uma planície, mas ele é cercado por montanhas. Então, nas planícies tinha as plantações de cana, e as pessoas conseguiam fugir, se esconder nas montanhas, e ali eles trabalhavam do jeito que queriam, plantavam o que eles queriam e vendiam ou se alimentavam com aquelas coisas. Então, essa questão do trabalho, ela se mantém do período colonial e avança para dentro do 19, e depois da Revolução, um dos problemas que o governo haitiano encontra
é de controlar o acesso à terra, por exemplo. Porque o Haiti não tem uma reforma agrária de verdade. Isso nunca aconteceu. Existe uma distribuição de terras mais para militares. Então, de acordo com a patente, a pessoa recebe um certo tamanho de terra, e quanto mais alta a patente, maior era o tamanho de terra. Então, nem entre o exército, essa distribuição de terra era igualitária, e entre os soldados e as pessoas mais pobres, essa distribuição de terras ela é bastante complicada, porque as famílias vão dividindo os pedaços de terra, né? Então, o pai tem um certo lote de terra, ele tem 3 filhos, ele divide em 3, e vai se dividindo, e esses pedaços de terra vão ficando cada vez menores. Então, é completamente diferente da elite, que ainda tentava manter plantações de cana, ainda tentava manter algum tipo de produção que lembrasse o período, o período colonial. E por que isso, né? Eu não acho que é quando Jean-Pierre Boyer estabelece esse código rural, eu não acho que é como eu vou dizer, que é algum saudosismo pelo período colonial. O Haiti corria um certo risco mesmo. A França, quando a França reconhece a independência em 1825 com o acordo, e de fato é um acordo assinado e tal, mas a forma como a França propõe esse acordo, o enviado francês chega no Haiti com uma armada enorme, com vários navios, com canhões, e ele diz, olha, esse é o acordo que o rei mandou, e é isso aqui, eu não vou negociar, ou você aceita isso, ou a gente vai bombardear o seu país. Então, o perigo que o Haiti corre no 19, ele é constante e real. E quando a gente olha para essa tentativa do presidente de lotar, de ter renda para o país, e a forma como eles encontram essa, porque existe uma necessidade de manter um exército, e existe necessidade do Haiti de se provar para o resto do mundo e dizer assim, olha, nosso país deu certo, ainda que as coisas não funcionem muito bem, porque os trabalhadores já estavam organizados e já pensavam liberdade e trabalho livre de uma forma que a Europa não conseguiria conceber. E a grande, para mim, a questão assim que fica é que mesmo esses trabalhadores organizados em formas autônomas, de trabalho coletivo principalmente, esses trabalhadores que cultivavam pequenos lotes de terra, isso que mantém o Estado haitiano. Essas produções, principalmente produções de legumes ou de coisas que eram fáceis de cultivar, ou madeira, esse é um grande problema, a extração de madeira no Haiti, ou mesmo a produção de café, se a gente pensar fazer o café, né, de plantar até tornar o café pronto, muito mais fácil do que fazer a cana-de-açúcar, essa produção de café, de legumes, de madeira, ou de coisas que podiam ser retiradas da natureza, que mantém o Estado haitiano ao longo do 19, que ajuda a pagar a dívida, enfim, do jeito como é feito o pagamento, nem sempre nas datas, mas é isso que essa população rural que se recusa a ser controlada pelo Código Rural, e que não só se recusa a ser controlada pelo Código Rural, mas que não abre mão da sua liberdade conquistada ainda no período colonial, ainda durante o governo da França. E é essa população que leva, que movimenta a Revolução Haitiana também, porque uma das formas de ação que eu já tinha falado é essa coisa de colocar fogo e de destruir os engenhos. O Haiti do 19 não tem cana, ninguém quer plantar cana e fazer açúcar. Botar fogo nos engenhos é uma prática organizada, mesmo como tática de guerras, tanto que a gente tem uma série de ilustrações, e principalmente dos franceses, lamentando, né, a ilha em chamas. Essa é uma gravura de 1793, eu acho, e tem várias outras gravuras dessa situação da ilha, assim, pegando fogo.
porque simplesmente as pessoas não querem mais trabalhar com cana e nem trabalhar sob formas de controle do Estado e de um jeito que lembra o Estado, o período colonial. E eu fico pensando que quando a gente olha para o 19, quando eu olho para esse tipo de lei, a impressão que eu tenho é que as reivindicações do início da Revolução de 1791, elas vão de fato acontecendo e se estabilizando ao longo do 19 no Haiti, porque a gente sempre ouve sobre revoluções e é como se a revolução acabasse naquela data final, né? A Revolução Haitiana acaba em 1º de janeiro de 1804, que é quando o Haiti fica independente. Essa, ok, né, é uma data em que a França finalmente vai embora, os exércitos do Napoleão saem do país, etc. Mas as outras reivindicações de trabalhadores, elas vão acontecendo e tomando forma ao longo do 19 e essas reivindicações elas entram em conflito com a elite haitiana e acho que aí existe essa perspectiva da elite haitiana de preservação do Estado, mas claro a elite ela é formada por militares, mas também por pessoas que tiveram acesso a uma educação na Europa, a pessoas que foram formadas nesse modelo europeu de Estado, de divisão de terras e hierarquias. Então, isso é reproduzido, mas eu acho que isso é reproduzido pensando nessa conquista da soberania, porque é isso, o Haiti ele está lidando com um mundo que não gosta do Haiti, que não quer ver o Haiti, os Estados Unidos não aceitam o Haiti independente, Bolívar, que depois, Simão Bolívar, que faz uma série de movimentos de independência pela América, apesar dele ter estabelecido relações muito próximas com o Haiti, Alexandre Pétion emprestou dinheiro e arma para o Simão Bolívar cumprir as guerras de independência dele, mas em nenhum momento ele endossa o Haiti ou ajuda com que o Haiti seja integrado na comunidade internacional. Então, existe essa necessidade de que o Estado faça algo pela soberania, só que a forma como o Estado haitiano resolve fazer isso vai diretamente contra reivindicações de liberdade que a população trabalhadora estava fazendo. Então, acho que dá para a gente pensar que existe diferentes ideias de pensar sobre o que é liberdade no Haiti naquele momento, né? Para o Estado, a liberdade ela vai estar no o trabalho rural que é controlado, que tem o contrato de trabalho, enquanto para a população, para a nação, não tem nada a ver com isso. Não é trabalhar em terras alheias com um policial rural vigiando que significa liberdade. E, ao mesmo tempo, eu acho que é isso, esse embate que o Haiti tem todo o tempo com a própria história, porque eu acho que quando a gente pensa modernidade a partir do Haiti, diferente de quando a gente pensa de modernidade a partir da Revolução Francesa ou da Revolução Americana, a história haitiana é a única que coloca a questão racial e anticolonial nessa luta pela universalização de direitos como algo real e uma liberdade real, palpável. A liberdade de 1791, da abolição, não é essa coisa abstrata que a gente vê da República Francesa e que é difícil de entender. É, de fato, o fim da escravidão. E é isso. Mas como isso se organiza, esse processo depois, ao longo do 19, a partir das questões internas do Haiti, aí já as coisas se colocam de uma forma diferente. Mas eu acho que antes disso, essa frase que eu coloquei aqui em cima, que é uma frase em crioulo haitiano, que é o idioma que todo mundo fala no Haiti, apesar de ter o francês como língua oficial também, que é o Tumum Semum, que é isso, todo mundo é alguém. E eu acho que isso é muito representativo dessa modernidade a partir do Haiti, que endossa uma luta racial realmente e não
direitos de cidadania, que são, né, cidadania para alguns, como na Revolução Francesa, que isso não se estende a mulheres, não se estende a pessoas negras. No Haiti não existe esse tipo de diferenciação, pelo menos não até 1804. A forma como as coisas acontecem depois é diferente, mas e ainda assim, mesmo a gente pensando com todas essas implicações do Código Rural, do governo Boyer, ou mesmo do Toussaint Louverture, o Haiti era um país de liberdade para pessoas negras no século XIX, enquanto a escravidão era quase que a regra na maioria dos países. Eu acho que é isso. Deixa eu... Foi? Foi. Obrigado, Betânia, por apresentar a sua pesquisa e trazer uma série de informações, né, sobre a história do Haiti. E aí o que eu gosto bastante da sua pesquisa é justamente essa ideia do recorte temporal, né, pensar esse pós-1804, pensar esse código, né, então traz algumas questões para pensar que eu acho que é bastante pertinente, né, como pensar essa história atlântica e esses circuitos de resistência, né, no século XIX. Eu tenho aqui algumas perguntas, mas primeiramente, né, eu vou abrir para o público. Eu vi que tem uma primeira pergunta aqui da Verônica. A gente pode fazer um bloco de 3, Betânia? Pode ser? Então tem essa primeira pergunta da Verônica, tem o Gustavo Pessoa e a Hélida. Então vou fechar com esses 3. Verônica, você quer fazer a sua pergunta ou quer que eu leia aqui no chat? Betânia, a Verônica coloca o seguinte: ainda não consegui ler todo o seu texto, mas desde já parabenizo. Uma questão que me veio, até onde li, a visão do Boyer de que o acordo com o Carlos X trouxe uma segunda independência, entre aspas, né? Não seria errôneo, quero dizer, de acordo, o acordo firmado representaria uma espécie de retorno à dependência como a antiga metrópole? Essa é a pergunta dela. Eu vou passar agora para o Gustavo Pessoa e depois para a Hélida. E a gente já tem o Fernando inscrito para a próxima rodada. Boa noite, Betânia. Parabéns pelo teu trabalho. Assim, acho que é interessante também assim considerar que para muitos, ou pelo menos para mim, assim, esse é um momento de descoberta, né, da história do Haiti. Assim, porque assim, como via de regra, assim, esse processo de independência e todas as suas consequências, ele é silenciado, né? Assim, na nossa formação historiográfica. E talvez por isso existam em torno dele mais perguntas do que respostas. Mas, a princípio, mesmo que superficialmente, assim, a gente é convidado a analisar um processo, né, assim, pelo qual assim, uma parcela de uma população explorada de um país colonizado, ela canaliza uma energia enorme para questionar a ideia de propriedade, né? Porque quando a gente fala em escravidão, a gente fala de propriedade, e quando a gente fala de latifúndio, a gente permanece falando de propriedade. Então, quando a gente contesta a escravidão, a gente está contestando uma relação de propriedade, e quando a gente fala de reforma agrária, a gente está colocando o dedo na ferida da propriedade. E aí a pergunta que eu queria formular para você, eu tenho muitas, tá? Assim, mas assim, a princípio é a seguinte: tem uma curiosidade enorme na minha cabeça, mas que talvez na verdade não seja assim, não seja a hora da gente levar para esse lado, assim, que é na verdade o fato do Haiti não ter vivenciado uma experiência de miscigenação, assim como um país como o Brasil, assim, o porquê de uma elite negra no Haiti, eu sempre tive uma curiosidade muito grande com isso. Uma outra é a relação entre o voodoo e o poder estatal no Haiti, assim, sempre foi, na verdade, objeto também da minha curiosidade.
Mas a pergunta central agora, Betânia, é a seguinte: por que a energia que foi canalizada no final do 18 para contestar, na verdade, a relação de escravidão, ela não conseguiu ser canalizada também para contestar a relação de latifúndio, tá? Por que você abole a escravidão, mas você mantém o latifúndio no Haiti? Essa é a minha curiosidade. Por que aquela energia revolucionária não conseguiu colocar em xeque o latifúndio, se ela conseguiu colocar em xeque a escravidão naquele momento, tá? É isso. Parabéns pelo teu trabalho, tá? Um abraço, obrigado, Danilo, também. Hélida? Oi, boa noite, né? Não, boa tarde, Betânia. Parabéns pelo trabalho. Acho uma temática muito massa, inclusive, acho que uns dias atrás eu estava dando aula, né? Eu sou professora do ensino médio sobre Revolução Haitiana. E queria ter ouvido sua fala antes, né? Para, enfim, incrementar mais. Mas, assim, você falando, eu fiquei com a dúvida, porque quando a gente vai ver lá a bendita Revolução Francesa, né? Que, enfim, no ensino médio é o que mais aparece, iluminismo e tal. A gente vê, você até comentou dessa questão da República Jacobina, né? Que, se eu não me engano, em 1793, eles aboliram a escravidão nas colônias francesas. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre o significado, a diferença desse significado da abolição da República Jacobina para a abolição, para a noção de liberdade para a República Jacobina e a noção de liberdade para a Revolução Haitiana, tá? Obrigada. Pronto, Betânia, essas são as 3 primeiras. Complexas, né? Mas vamos lá. Sim, cada uma dá uma pesquisa nova, praticamente. Bom, a primeira pergunta da Verônica, acho que o Boyer, primeiro, ele tem uma questão de retórica, né, de dizer que aquilo é uma segunda independência e que o que ele está fazendo pelo país é tão ou mais importante do que a revolução. Isso é o que ele fala nas festas nacionais, na comunicação nacional, porque logo que ele assina o acordo, apesar da França ter feito uma pressão militar, a imprensa da época e muitos políticos não aprovam a assinatura desse acordo. Ele não foi aceito de boa, assim, pelos haitianos. Até o final do governo do Boyer, ele é acusado de trair o país, de ter entregue o país nas mãos da França. Acho que é uma construção retórica da parte dele de tentar defender o que ele estava fazendo e de não dizer que era um medo de ter o país destruído e bombardeado, assim. Não sei se faz sentido. Porque, de fato, cria um retorno de uma dependência com a metrópole, né, de dependência econômica. O Haiti fica atrelado com a França, mas, por outro lado, para o Haiti fazer acordos comerciais ou manter relações diplomáticas de verdade, ele precisava desse reconhecimento. Porque todos os acordos comerciais que o Haiti tem até 1825, eles acontecem, mas não são na base da legalidade. Não é assim, os Estados Unidos mandam representante do governo. São comerciantes que ou dos Estados Unidos, ou das ilhas ali em volta, que fazem essas pontes com o Haiti. Não existe uma representação oficial dos partidos até 1820, dos países até 1825, ou mesmo o Vaticano só vai reconhecer o Haiti independente em 1860 e alguma coisa, o que é um problema também, porque, por exemplo, no século XIX, a educação em vários países era feita através da Igreja Católica, o Haiti não entra nesse grupo. Então, acho que é uma construção retórica e política do próprio Boyer de interpretar a ação que ele estava fazendo e defender o próprio governo. O Gustavo, são várias coisas também. Eu vou tentar falar de algumas. Eu acho que a relação entre voodoo e poder estatal, até o fim do 19, ela é bem complicada. O Haiti tem uma série de leis que restringem práticas religiosas que não sejam católicas, apesar do reconhecimento
o reconhecimento do Vaticano só vira em 1860. A todo tempo o Haiti está dizendo que o cristianismo é a religião oficial do país, mesmo que não seja, mesmo que a gente não tem, a historiografia não tem fontes concretas de que você tem líderes políticos que participavam de rituais de religiões afro, né, ou voodoo ou algumas outras variantes. Todo mundo se diz católico e, enfim, segue tentando trazer a igreja. Então, o Estado todo tempo tenta restringir. Tem até eu acho que é um antropólogo que estuda as religiões, religião afro no Haiti, e ele diz que existia, a pesquisa dele foi feita no século XX, mas ele fala que existia na memória das pessoas uma percepção de que era a Igreja Católica que proibia as práticas voodoos, mas não, eram leis do Estado haitiano que proibia. E eu acho que isso está muito atrelado com essa perspectiva do Haiti de ter que entrar num modelinho europeu de nação, civilizado. Então, eles simplesmente ignoram o voodoo, e não só ignoram, né? Ele é proibido, existe no Código Rural mesmo, batuques e festas são proibidas em alguns dias, em alguns horários. Tem essa perspectiva muito mais de retirar do que de incluir. Existe um resgate das práticas de religiões de origem africana, mas na metade do século XX, aí é o momento em que os intelectuais haitianos fazem um esforço de mostrar que essas coisas são haitianas e elas deveriam ser um orgulho do país, mas antes disso ainda é bem complicado essa relação entre o voodoo e o Estado. Eu acho que o que você disse disso de questionar a ideia de propriedade é fundamental, até porque o escravizado também era propriedade, né? Então, quando ele se revolta e reivindica o fim da abolição, o fim da escravidão, ele está questionando a ideia dele mesmo enquanto propriedade e se colocando como sujeito. A questão da miscigenação, enfim, os brancos e franceses vão embora com a independência. Ou né, é uma situação de guerra, são 13 anos de guerra, muita gente acaba morrendo, mas muita gente vai embora. Você tem um contingente de franceses que vai embora para a Jamaica, para Cuba, para o sul dos Estados Unidos, que é muito grande, de pessoas brancas, mas as relações raciais antes da Revolução, elas são muito complicadas porque não se tem essa ideia de promover os casamentos mesmo entre mulheres livres e homens brancos. Isso não acontece. A gente tem filhos de homens brancos que acabam sem pai, mas não tem... A relação com a raça é muito diferente no Brasil. Eu estou tentando formular na minha cabeça. Porque não fica brancos no Haiti. A gente tem uma classificação racial / social que identifica uma classe, uma categoria de negros e outra de mulatos, né? Mas isso não depende só da cor da pele. É algo que varia muito de acordo com se a pessoa estudou ou não, se ela estudou na Europa ou não, se ela fala francês, se é de uma família de propriedades. Então, ela podia ser, para o 19, chamada de mulata, mas ser uma pessoa de pele escura, desde que ela atendesse a todos esses outros parâmetros. O que acontece depois? A partir da independência, eu acho que é na primeira Constituição só que isso aparece, a palavra negro, ela aparece na Constituição como um correspondente direto de haitiano. Então, cidadão de haitiano e negro são a mesma coisa. Isso é uma forma de um uso político da raça que o Haiti faz, que a gente não vê em outros lugares. Até no próprio idioma, no crioulo haitiano,
a palavra neg, ela quer dizer pessoa, ela não quer dizer pessoa negra ou africano, ela é qualquer um. E é muito difícil, mesmo para mim ainda é muito complicado entender o sistema racial haitiano, mas eu acho que ele não é tão importante quanto outras questões, como questões em torno do exército, questões militares, ou acesso à terra, ou essa diferença cidade e mundo rural, sabe? Não na documentação que eu leio, diferente de quando você olha para a história do Brasil, em que alguém podia ser, no 19, ser acusado de ser negro, né? E acusado de mulato, acusado de moreno. No Haiti não tem isso. As disputas acontecem por outras lógicas que não as raciais. O que acontece no século XX, 1915, os Estados Unidos ocupam o Haiti, naquele momento que os Estados Unidos está ocupando uma série de países ali, pelo Caribe e tal. Os Estados Unidos ocupam militarmente o Haiti por uns 20 anos, e o sistema racial começa a ter algumas alterações, porque uma perspectiva norte-americana de hierarquização racial, ela começa a tomar espaço pela presença de soldados brancos. Mas antes é muito complicado, porque apesar disso, a relação que o Haiti tem com a África, por exemplo, é muito complexa ao longo do 19. Não é simplesmente, mãe África, a gente volta para lá. Não, o Haiti se insere nessa ideia de civilização, de hierarquias de civilização, e o governo haitiano, pelo menos, olha para a África como um lugar atrasado. E o Haiti não. O Haiti já passou por um processo colonial, está civilizado e vai ser como a Europa um dia. Apesar de... É muito dúbio, sabe? Apesar deles terem... É muito claro que eles conseguiram ultrapassar muito a Europa por não ter questões raciais, todos os outros elementos que a Europa oferece do Estado europeu são almejados pela elite haitiana. Eu não sei se eu respondi muito essa pergunta, deixei mais confuso, mas é mais ou menos isso. E o que você me perguntou dessa energia do final do 18, né? Se ela não consegue ser canalizada para o fim dos latifúndios, eu acho que... E acho que é mais ou menos o que a maioria dos historiadores de Haiti pensam. Porque, assim, o Haiti consegue a abolição do período colonial em 1793. E aí, isso ainda era o governo republicano, né, da França, e aí o Napoleão volta ao poder. E o que o Napoleão faz? Ele quer impor a escravidão de volta. É tanto que nas outras colônias francesas, a escravidão volta em 1802. As colônias francesas, Martinica, Guadalupe, só vão acabar com a escravidão em 1848, apesar dessa primeira abolição em 1793. Então, quando o Napoleão volta e tenta impor a escravidão, e não só impor a escravidão, ele acaba com uma série de direitos que pessoas negras tinham conquistado mesmo na França e nas colônias. Ele fecha essa porta de diálogo que o governo republicano tinha aberto com pessoas negras e essas reivindicações. E é quando essas pessoas percebem que o governo do Napoleão vai alterar em muito o que já tinha sido conquistado. O Napoleão, ele por exemplo, manda prender o Toussaint Louverture, ele engana o Toussaint Louverture, exila ele na França, e o Toussaint morre sozinho, de frio, numa cela de uma prisão francesa. Então, quando os líderes haitianos, os que tinham propriedades ou não, os que ascenderam socialmente via exército, que deixaram a escravidão, como o Henri Christophe foi escravizado, eles percebem que o que o Napoleão está fazendo é acabar com todos esses direitos conquistados, inclusive voltar à escravidão. Existe uma aliança das forças. Eu não sei qual capítulo do Trujillo vocês vão ler,
mas tem um capítulo em que ele conta a história de um general chamado Sanssouci. Eu acho que é o último capítulo. E é um general da Revolução que acaba assassinado pelo Henri Christophe porque eles pensam coisas muito diversas. Então, assim, mesmo dentro da própria organização da Revolução, existem grupos que não pensam igual. No comecinho eu falei que tem um momento que o Haiti está dividido em dois, na verdade ele está dividido em três, é porque a República... Não, a República é uma região independente que um general chamado Rigaud cria, também por conta dessa questão de terras e distribuição de terras. Eu não sei se eu consigo explicar por que essa questão volta no 19, mas eu acho que os problemas que Napoleão estava trazendo com o retorno do exército, eles acabam sendo muito maiores que essas outras questões, porque as pessoas dependiam os haitianos dependiam de derrotar o exército do Napoleão para continuar com o mínimo que era a abolição da escravidão. A independência do Haiti não só acontece, mas talvez ela foi acelerada porque Napoleão queria voltar com a escravidão. Então, a aliança desses diferentes grupos ocorre nesse momento, mas desde 1791 já existem diferentes tipos de reivindicações. Porque acontece, quando a França, durante a Revolução Francesa, o governo colonial na colônia, o governo francês na colônia, fica muito enfraquecido. E é esse momento em que diferentes grupos no Haiti, então, diferentes grupos assim, escravizados, franceses brancos que querem mais autonomia, mais autonomia da França, e pessoas negras que querem mais direitos e acesso à cidadania, esses grupos começam a disputar porque o governo colonial está enfraquecido por conta de questões próprias na França. Então, a Revolução Haitiana, se a gente for pensar no início, em 1791, já são vários grupos em disputa que permitem que pessoas escravizadas se organizem e tomem armas e façam outras ações. E aí com o Napoleão que esses grupos acabam entrando em acordo, mas aí para o 19, todas aquelas questões que estavam antes são colocadas de formas mais ou menos parecidas. A L da... Ai, Gustavo, eu acho que eu te respondi mais ou menos, né? Ok. Para L da... Eu acho que eu respondi mais ou menos, meio sem querer, na resposta anterior. Mas era isso, a Revolução Francesa, em nenhum momento existe uma posição da Revolução Francesa em nome da abolição da escravidão. O que a Revolução... Algumas pessoas da França, agora eu não vou conseguir lembrar o nome, eles criam por exemplo, uma sociedade... Existe uma sociedade pela abolição na França, que é a Sociedade dos Amigos dos Negros. Mas em nenhum momento eles falam em fim da escravidão e ponto. É sempre aquele fim gradual da escravidão. A gente primeiro libera as mulheres e depois de tantos anos. E esses projetos nunca andam. A Revolução Francesa, o governo francês nunca cria uma lei específica para controlar as colônias. É sempre, vamos ver o que vai ser feito das colônias. Nunca, a questão racial, apesar de ser colocada por alguns representantes da ilha que conseguem acessar a Assembleia Francesa, mas ela nunca é um ponto primordial da Revolução Francesa. A escravidão teria se mantido pela Revolução Francesa. O que acontece é isso, você tem, como eu tinha falado, franceses brancos que querem mais autonomia, principalmente para o comércio, mulatos aqui, né, não só pessoas de pele clara, mas pessoas negras com posses, que querem acesso a direitos também, e eles começam, cada um se associa com os lados da Revolução Francesa, que mais parece, né, que se identificam, e quando essa disputa vai para a ilha, eles acabam armando os escravizados para que os escravizados façam parte de exércitos, ou pelos brancos, ou pelos mulatos.
E aí é quando os escravizados percebem que eles estão sendo organizados em exércitos, com acesso a armas, e que eles têm reivindicações próprias, e que essas reivindicações não vão ser atendidas nem pelos brancos e nem pela elite negra, é que eles começam a se organizar de uma forma autônoma e independente para alcançar a abolição. A abolição da escravidão ela acontece porque a situação da ilha de guerra civil estava muito grande. E aí a França manda 2 representantes para a ilha nesse momento. Os 2 representantes franceses percebem que ou eles têm que declarar a abolição ou não se sabe a extensão daquela guerra. E é muito importante acalmar os ânimos das pessoas, seja lá como fosse, para a França, porque a ilha do Haiti, que antes era São Domingos, o nome colonial, ela era a maior fonte de renda da França naquele momento. O quanto de açúcar e café que era produzido ali fazia parte de, acho que 60% da renda do Estado francês, da monarquia francesa, monarquia não, monarquia e depois república, do governo francês vinha da ilha de São Domingos. Então era importante conseguir acalmar os ânimos, e aí a abolição ela surge como uma reivindicação dos escravizados que estavam sendo militarizados por outras demandas e eles sabiam que essas outras pessoas não iam atender aquilo que eles queriam. Acho que é mais ou menos isso. Obrigado, Betânia. Tem mais uma rodada, pode ser? Uhum. Para não cansar muito, né, que hoje é sexta. A gente tem uma pergunta do Rodolfo. O Fernando está escrito, aí tem uma pergunta do Rodolfo, que é a seguinte: os movimentos de marronagem foram perseguidos ou criminalizados de forma indireta pelo Código Rural, que aqui é muito próximo da pergunta da Rose, né? Betânia, poderia comentar sobre as terras comunais nesse período do Código? E aí eu passo a palavra para o Fernando, para completar o bloco. Eu não tô ouvindo. Conseguem me ouvir? Sim. Sim. Então, Betânia, primeiro, parabéns pelo seu trabalho, tá? É muito instigante. Eu devorei a sua dissertação. É um tema que, na verdade, eu não tinha muita leitura, e confesso que ainda não tenho, tá? Uhum. Mas, assim, é uma questão mais técnica, digamos assim. A sua seleção de fontes me encantou, né, para o seu trabalho. Hoje você já fala um pouco também, né, sobre o Código Rural e tal. Mas me chamou a atenção mais ainda no terceiro capítulo, né, quando você menciona, né, você destaca que você utilizou os relatórios de viagem, né, nesse capítulo, e aí o objetivo do seu capítulo, e no meu ver, pelo que eu li, você consegue cumprir, é apresentar as maneiras, né, autônomas de trabalho no campo como meio de sobrevivência e não de resistência. Né? Que aí, como não vai se encaixar, como tudo que é diferente, vai ser reprimido. Como eu vejo hoje na pele, né, terminando um mestrado, seguindo um mestrado, aliás, né, é uma carreira, como a gente diz aqui no interior, é rápido. Eu queria saber, em relação a essa documentação específica desse terceiro capítulo, nesses relatórios, se você aprofundou, se você traz um pouco deles mais, se você tem utilizado, enfim. Eu achei essa documentação muito interessante, a análise que você traz. Não sei se ficou claro. Então é mais a maneira como você utiliza essa fonte. Tá. Eu vou começar pela pergunta que o Danilo leu, do Rodolfo. Com os movimentos de marronagem, acho que eu falei, não falei de uma forma muito clara. Eles são do período colonial. O que acontece é que, assim, existe uma continuidade das práticas, embora elas não sejam mais consideradas ilegais, porque ninguém precisava necessariamente fugir durante o século XIX, né? Porque o que acontecia no período colonial, os escravizados os que conseguiam fugir para as montanhas,
eles acabavam plantando, sobretudo, café, né? O café dá para plantar numa região de montanha, não é como a cana-de-açúcar que precisa de um lugar plano. E, basicamente, café e legumes. É porque o café tem uma centralidade na produção, na pequena produção haitiana até hoje. É algo que se manteve desde o período colonial e que se manteve como algo que podia sustentar os escravizados fugidos e que podia sustentar as pessoas que não se encaixavam dentro do Código Rural, sabe? Acho que o café tem essa importância e remonta um momento de independência e de autonomia. Aí o que o Código Rural vai fazer não é perseguir a marronagem, mas é perseguir quem eles consideravam que estava numa situação de vadiagem. Quem estava numa situação de vadiagem era todo mundo que não tinha um contrato de trabalho escrito e assinado. É por essa via da ausência do contrato que o Código Rural prende pessoas e as penalizações são cadeia, ou trabalhar em campos de plantação do governo, que eu tinha falado no começo, que eu achei isso no Código Rural, mas depois eu não encontrei se esses campos realmente existiram. Porque é isso, né? Tem as limitações das fontes, ainda mais para acessar aqui. Tem muita coisa que eu não consigo. Registros de prisão e tal, daqui do Brasil, atualmente eu não consigo acessar. Mas é isso, não tem a marronagem, mas tem a perseguição a quem fosse encontrado sem nenhum tipo de trabalho ou sem a possibilidade de provar que trabalhasse. Porque era isso, os trabalhadores eles tinham um contrato e também eles tinham que andar com um papelzinho, um papel assinado e que dissesse que ele foi trabalhar na segunda, na terça, na quarta. Ele tinha que provar a todo momento que ele era alguém que merecia não estar na cadeia. E acho que... E aí, se a gente pensa a prática da marronagem, a continuação dela ao longo do 19, através dessas famílias que continuam plantando café de forma autônoma e tal, a conexão é essa, né? Pela vadiagem que a marronagem é perseguida ao longo do 19. Para Rose, ela me perguntou de terras comunais, mas eu não sei se eu entendi muito bem. Rose? Oi. Oi. Justamente, boa tarde, né, para você. Boa tarde. Parabéns pela pesquisa. Obrigada. E saber mesmo, assim, como é que era essa ideia, de se sobrou alguma coisa com o código, né, sobre essas terras. Ah, tá. Então, é isso. A questão é que o código ele não funciona. Ele é um monte de lei que não tem utilidade, e eu acho que é justamente por isso. Ele foi escrito mais para tentar impedir coisas que já aconteciam. Os trabalhadores rurais no Haiti têm uma organização muito em torno da família ou de vizinhos próximos. Então, você tem, isso ainda até hoje, você tem um terreno que é dividido pela família ou por pessoas que se conhecem, outras relações, sei lá, de apadrinhamento, casamento, e as pessoas trabalham juntas nessas terras. Tem uma prática que eu falo um pouquinho no meu último capítulo, que a gente chama no crioulo haitiano chama cumbite, que é o trabalho... É como quando você tem, sei lá, que bateu uma laje, aí chama todos os vizinhos para te ajudar a botar a laje, e aí depois todo mundo, sei lá, bebe junto, faz um churrasco. Isso é muito fundamental nas comunidades rurais haitianas. Eu sei que no 20 a gente consegue localizar Combite com esse nome de Combite. Para o 19 eu não encontrei nada, mas eu encontrei leis que proíbem associações independentes que não estejam ligadas a uma fazenda específica de, sei lá, batatas, de inhame. Então, o que eu tentei encontrar no Código Rural era isso. Por que ele está restringindo associações autônomas de trabalhadores? Bom, se está restringindo é porque essas associações
E esses grupos que têm relações que não são necessariamente... que não implicam necessariamente em salário, que não implicam em dinheiro necessariamente, é porque essas relações elas acontecem. Então, acho que é isso. Eu tentei suprir a ausência de outras fontes, fazendo essa leitura do código de tentar entender quais dinâmicas ele estava proibindo e por quê. Acho que é mais ou menos isso. E a pergunta do Fernando, eu gostei de ouvir a sua pergunta, porque o terceiro capítulo foi o que eu mais gostei de escrever. Eu lembro que eu escrevi o primeiro, o terceiro, e daí o segundo, porque eu queria muito escrever o terceiro capítulo. E ele foi um desafio, justamente porque eu não tinha as fontes que eu queria, eu não tinha possíveis contratos de trabalho, momentos em que eu conseguisse encontrar trabalhadores mais ou menos falando por si. O que eu encontrei foram esses viajantes, e para minha surpresa eu encontrei um viajante jamaicano que faz uma narrativa muito diferente da dos viajantes europeus, porque tem uma coisa, o Haiti, ele é no momento da independência, o mundo inteiro se volta para olhar o que vai acontecer no Haiti, não só porque é um país né, de 100 pessoas brancas, um país de pessoas negras, ex-escravizadas, mas porque existia uma discussão, e ali no Caribe essa discussão acontece muito, de o que fazer com os trabalhadores se a gente abolir a escravidão, né? Quais são os modelos de trabalho que não seja escravidão, que são interessantes para a gente reproduzir nas outras ilhas. E esse jamaicano, ele vai para o Haiti para tentar conhecer, e tem um momento do relato dele que eu gosto muito, eu acho que é ele mesmo, em que ele diz que o problema do Haiti não é que os trabalhadores são preguiçosos, como os europeus falam, mas é porque o Haiti não tem comércio com os outros países. E que seria muito interessante, ele até propõe que o governo jamaicano tente fazer algum tipo de comércio com o Haiti, porque as ilhas são muito, muito próximas uma das outras, e do Haiti para Cuba, de Cuba para Jamaica, é muito perto. E aí ele propõe que o governo jamaicano faça esse acordo comercial com o Haiti, e ele conversa com os trabalhadores e ele tenta entender o que esses trabalhadores estão fazendo, como são as fazendas. Ele não fica só como tem um cônsul inglês que vai para o Haiti, e ele tem muito essa perspectiva de todos esses trabalhadores vagabundos que ficam o dia inteiro na rua e não querem fazer nada, enquanto o país está à míngua, sabe? É muito diferente a narrativa desse jamaicano, que eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas é isso. Esses relatos de viagem foram muito importantes, e quando eu consegui encontrar o Código Rural, né, ele tem uma das leis do Código Rural era que como se fossem os prefeitos, os comandantes de distrito, fizessem relatórios do funcionamento das fazendas, o quanto tinha sido plantado, colhido, quem estava indo trabalhar, não sei o quê, e que isso fosse entregue direto para o presidente. Eu encontrei, acho que, 2 anos desses relatórios, e eles também, eu uso bastante no terceiro capítulo, também para tentar entender se não tem cana-de-açúcar, o que então estava sendo plantado e por quem essas coisas estavam sendo plantadas. E é ali que eu encontro, que não tem cana-de-açúcar, mas estão vendendo legumes ou cascos de tartaruga ou produtos mais... uma variedade de ceras, de madeiras, e essas coisas elas vão aparecendo nessa documentação mais burocrática, mas que ajuda a dar corpo para as narrativas dos viajantes, que meio que vão localizando algumas fazendas, alguns grupos de trabalho, e aí eu fui tentando entender um pouco de como esses trabalhadores estavam organizados sem o Código Rural, ignorando quase a existência do Código Rural.
Obrigado, Betânia. Já vi que a gente vai ter que convidar a Betânia para uma outra atividade no futuro. Espero que vacinada e presencial aqui em Maceió, né? Nossa, A gente, a gente tem aqui Ia ser massa, hein? A gente tem aqui uma última pergunta do Sidney, né? Que ele gostaria de saber quais são os sentimentos que despertam ao pesquisar essa história. E aí eu queria, assim, eu teria também... Eu anotei várias coisas, por isso que eu também falei que vamos ter que marcar um outro dia com a Betânia, né? Porque eu gostaria de perguntar sobre a biografia do César, do Toussaint, que a gente vai ler César na semana que vem. Eu não li essa biografia, eu gostaria de saber como ela é. Eu sei que tem uma versão em espanhol, porque também tem isso, né? A gente tem essa questão da tradução, né? Do que chega no Brasil. Então, por exemplo, o Trujillo foi traduzido há anos, acho que 4 ou 5 anos atrás, né? Uma obra dos anos 80. Tem uma obra que eu li quando eu estava fazendo sanduíche lá em Michigan, da Ada Ferrer, Espelhos da Liberdade, que eu acho que assim, é uma discussão fantástica para entender a instituição escravista, né? Porque ela vai trabalhar como que é a ideia dos espelhos da liberdade, né? Cuba e Haiti, né? Como é que Cuba vai ser a penúltimo, né? A abolir a escravidão antes do Brasil, e o Haiti bem antes, né? 9 décadas antes. Então é outro debate assim que talvez no futuro a gente possa, quem sabe aí uma tradição, né? Uma tradução da obra da Ferrer. Eu sei que tem um artigo na revista da Unifesp, acho que o Jaime Rodrigues que articulou isso, que é bem, bem simples, assim, é bem apresentativa. E aí, a minha pergunta, na verdade, já indo um pouco completando a do Sidney, é que eu fiquei curioso para saber o que vem no doutorado, né? Qual é o tema da pesquisa do doutorado, o que a Betânia, a historiadora, vai trazer de contribuição para a gente aí na pesquisa de pós-doc. Seria isso. Eu acho que... Tem mais alguém? Alguma última pergunta, gente? Acho que não, né? Tá. Então, Betânia, seria isso. E as considerações finais. Você me disse que tinha pergunta do Sidney? Eu me perdi aqui. Tá. Gostaria de saber quais sentimentos despertam em Betânia ao pesquisar essa história. Tá. Sim, primeiro que assim, eu comecei o mestrado muito tempo depois de sair da graduação. Eu terminei a graduação em 2013 e, de verdade, assim, eu terminei a graduação e pouca coisa me interessou. Eu nem sabia o que eu ia fazer com uma graduação em História. E aí eu fui fazer outras coisas da vida, e aí depois eu conheci a professora Ana Flávia, da UNB, e ela estava fazendo pós-doc aqui na Unicamp, e ela ia dar um tópico de liberdades na América, e ela conheceu a minha irmã em outro lugar, e, enfim, aí eu conheci ela e vim fazer o tópico dela, eu não era nem mais aluna da Unicamp. E foi a primeira vez que eu li sobre o Haiti. E eu falei, por que eu não conheço sobre isso, né? A gente leu o James e um outro artigo, o Jacobinos Negros. E aí eu comecei a pesquisar sobre, e eu descobri que existia essa lacuna no século XIX, não se falava sobre século XIX, e fui procurando coisas e encontrei o Código Rural, foi mais ou menos assim. E eu acho que, para mim, o que eu acho interessante em olhar para o Haiti pós-revolução é poder pensar o Haiti dentro da própria complexidade do que era ser um país negro, sabe? Não é nem um país, uma perspectiva idealizada de um país que alcançou a liberdade, então, depois de 1804, tudo foi perfeito, né? Todo mundo feliz e livre e tal. Não foi bem assim, mas que também não tem problema que tenha sido assim. Primeiro porque ninguém cobra da Revolução Francesa, por exemplo, que a Revolução Francesa foi menos importante porque não deu direito a mulheres, por exemplo. Essa cobrança não tem. Então, quando eu olho para o Haiti, principalmente para o Haiti 19, eu acho que é isso, permitir que essa complexidade de ser um país negro num mundo que não aceita o Haiti
me ajuda a pensar também vidas de pessoas negras e olhar para elas com 1 milhão de questões e complexidades e atravessadas por várias coisas. Eu acho que é mais ou menos isso, sabe? Não é porque foi um país que ficou independente por uma revolução de escravizados que todos os problemas que o Ocidente criou vão ser resolvidos ali, né? O trabalho livre do Haiti do 19 não é assim tão livre, mas você tem Brasil mantendo escravidão até quase o século 20. Então, acho que é isso, olhar para as complexidades que as temporalidades acabam impondo e como cada país lidar com ela dentro da sua própria história. Acho que é isso. Para o doutorado, eu fui para outra coisa um pouco diferente, ainda dentro da história haitiana, mas eu estou estudando a trajetória de um haitiano que nasce no final do 18. Ele vai para a França, é o Jonathan Granville, ele vai para a França em 1799, tem um grupo de estudantes haitianos, do período colonial, mas enfim, que a França recebe como estudantes em Paris para estudar de graça, nessa tentativa de acalmar os ânimos da guerra civil que estava acontecendo na colônia. Então, esses são uns 10, 11 meninos que vão, dentre eles o Jonathan Granville. E aí, com a chegada do Napoleão, a vida dessas pessoas vira de cabeça para baixo, porque todo o acesso direito que elas tinham não existe mais. O Granville entra para o exército, ele luta pela França, né? Ele é um filho de uma mulher negra com um francês, mas também é um francês de uma colônia francesa, apesar de ser um francês branco, é de outra colônia. E aí, eu sei, em 1818 ele volta para o Haiti, porque é um momento em que... Primeiro que Napoleão proíbe pessoas negras de circular pela França, de entrar ou sair. Então, os haitianos, tem cerca de 2.000 haitianos na França nesse período, eles ficam meio que presos. Quando essas leis são suspensas, tem uma grande quantidade de haitianos que voltam. Dentre eles volta o Jonathan Granville, e ele teve uma educação muito boa, ele estudava para ser médico, quando o Napoleão tomou a França, e ele entra para o governo, e ele é a pessoa que o presidente, o Boyer, manda para os Estados Unidos para fazer esse trabalho do projeto de imigração do Boyer de 1824. O Granville é o representante haitiano nos Estados Unidos, então ele passa por Nova York, por Baltimore, Filadélfia, uma série de países, e depois ele volta e tem uma série de cargos públicos no Haiti, etc. Eu queria acompanhar a trajetória dele, e na verdade não é só dele, a família dele é muito interessante, porque o pai dele morre cedo, mas ele tem mãe e 2 irmãs que são envolvidas com educação desde sempre. Elas sabem ler, sabem escrever, elas abrem escolas no Haiti, elas participam desses projetos para receber os imigrantes, enfim. E o que eu queria entender primeiro era como é a França do 18 para o 19 para uma pessoa negra e para uma pessoa de um país que está nascendo e que está nascendo de uma forma meio complicada. Quais são as possibilidades de existência para o Jonathan Granville e para outros iguais a ele na França naquele momento, e como a percepção racial de quem era o Granville vai se alterando em cada lugar por onde ele passa, seja no Haiti, onde ele é um mulato de elite, ou na França, onde ele é uma pessoa da colônia e que entra para o exército, ou nos Estados Unidos, onde ele é esse representante do Haiti. Porque, assim, esse projeto de pesquisa me veio... Até vi aqui em São Paulo uma exposição de arte no MASP com obras do Atlântico. Então tinha vários artistas... Histórias afro-atlânticas, né? Isso, E aí tinha uma série de artistas e tal, e aí eu estava andando e eu vi um retratinho, assim, muito pequeno,
enviado haitiano 1824. Aí eu falei, ué, eu conheço. Aí eu fui ver o nome, era o nome de Jonatas Granville. Eu já tinha visto na documentação, mas não sabia quem era. E aí eu fui caçar de onde era aquele retrato. É um retrato feito por provavelmente um pintor abolicionista dos Estados Unidos. Quer dizer, a autoria já está aprovada, mas ninguém tem muita certeza se era um pintor abolicionista. Provavelmente sim, porque apesar de branco, ele circulava nos setores, em grupos abolicionistas de Baltimore, e Baltimore, nos Estados Unidos, é uma cidade que foi muito importante para a conquista de direitos de escravizados e pessoas negras. Então, aparentemente é em Baltimore onde o Granville consegue uma interlocução maior com pessoas negras. Tem alguns relatos de jornais americanos que ele vai numa igreja metodista, eu acho, eu não vou lembrar o nome agora, e lá ele se reúne com pessoas negras. Eu fico pensando a potência desse encontro de um representante haitiano em 1824, nos Estados Unidos, falando com ex-escravizados ou pessoas negras livres sobre ir embora para o Haiti. E aí abre uma outra porta também, porque é o momento em que os Estados Unidos está encampando a criação da Libéria, que é, né, mandar pessoas negras de volta para a África, para que elas possam viver num lugar livre. E aí o Haiti, nesse momento, se coloca como uma oposição ao projeto da Libéria, porque o projeto da Libéria é visto como algo meio colonizador também, já que é um projeto branco. E o Haiti não, o Haiti é um projeto 100% de pessoas negras para pessoas negras. E é o Jonatas Granville que vai falar com essas pessoas. E aí tem um artista que faz esse retrato dele. São tantas questões e o doutorado ainda está meio mal estruturado. E esse retrato do Jonatas Granville é muito diferente de um outro retrato feito dele no Haiti. Para mim, eu olho e eu não vejo a mesma pessoa nos dois retratos, apesar de ter, sei lá, 15 anos de diferença entre eles. E aí eu fico pensando também como a diferença das características físicas desses dois retratos não estão ligadas com uma perspectiva nacionalista haitiana de criar um modelo do haitiano perfeito. A história da arte ainda é um grande problema para mim, porque, enfim, né, eu vim da história social e quando a gente olha um retrato, fica muito difícil falar as coisas. Mas os retratos são muito diferentes e eu quero entender se essas diferenças elas têm aspectos políticos e sociais e não só escolha dos dois artistas, né, do artista haitiano e do artista norte-americano. É isso. Eu não sabia disso. Eu tenho aqui o catálogo, né? Eu consegui, teve uma formação de professores no MASP e eles fizeram a preço de custo, né, o catálogo. Eu vou até dar uma olhada depois para ver. Mas, no mais, assim, eu queria te agradecer, tá, Betânia? Acho que estamos muito felizes, assim, com a sua participação e acredito que foi uma final de tarde bastante enriquecedor, né? A gente tem aqui uma turma que a maioria está entrando agora, está no primeiro semestre, e temos alunos também que entrou na seleção passada e está nesse dilema, sabe, de arquivo fecha, abre, aí fecha de novo, né? E é interessante que você traz, assim, um debate das fontes, né? Como é que você acessou elas e tal, né? Então, nesse sentido, dividir um pouco as angústias, né, dessa turma que está começando agora, no meio da pandemia, de forma remota, enfim. E é justamente essa ideia dos convidados e convidadas que a gente vai ter aqui na disciplina, trocar essas informações sobre escrita da pesquisa, acesso às fontes, né, e por aí. Então é isso, né? Agradecer, Betânia, mais uma vez, e deixar aqui já o convite para uma próxima. Nossa, eu super aceito esse convite. Eu agradeço vocês, todas as perguntas, pessoas bastante interessadas, eu fiquei muito feliz mesmo. Sempre é bom ter a oportunidade de falar
no trabalho que já está pronto, mas eu consigo repensar, enfim, trazer novas questões. Eu gostei muito, gente. Muito obrigada também. Então é isso, vou finalizar aqui a gravação.